Bom dia, gente. Hoje nós vamos gravar o nosso vídeo 2C. Vamos dar sequência àquela discussão que estávamos fazendo a respeito das bases filosóficas do ensino da aprendizagem da física mais especificamente, né? E eu tinha dito na aula passada que nós íamos começar a discutir as questões ontológicas, que existem as questões ontológicas, que são ligadas ao ser, ao que é exatamente a ciência. Existem as questões epistemológicas de como ela nasce, como ela surge e como ela se desenvolve, como esse conhecimento é validado, que nós vamos discutir depois. E essas questões ontológicas, eu havia falado sobre a postura realista, pura e simplesmente realista, sem nenhum adjetivo, realismo ingênuo, realismo crítico, e havia dito que o realismo, simplesmente realismo, a postura realista diante da ciência, ela apenas afirma que os objetos dos nossos sentidos, esse livro, por exemplo, uma estrela, um planeta, ou esse quadro, o universo, de modo geral, que as coisas da realidade, que esses objetos, eles existem independentemente de serem conhecidos ou percebidos por nós. Não seria o fato de eu não conhecer esse livro, nem ver o livro, não saber que ele existe, ou eu não existir, não ter conhecimento, portanto, ter conhecimento da existência do livro, que o livro deixa de existir. Então, os objetos independem da nossa vontade, da nossa consciência. Então, isso é a postura pura e simples realista, né? Claro que dizendo isso, pura e simples realista, se tiver realismo ingênuo, realismo crítico, do adjetivo, já que tem realismo, todas elas concordarão com isso, que os objetos da realidade existem independentemente dos nossos sentidos. Dito isso, vamos então considerar uma segunda postura, chamada do realismo ingênuo. O realismo ingênuo, além de afirmar que os objetos da ciência, as afirmações da ciência, dizem respeito aos objetos, e esses objetos existem independentemente da consciência, da nossa consciência, do nosso conhecimento sobre eles, essa postura realista ingênua afirma que as afirmações da ciência sobre os objetos da realidade são a verdade. Ou seja, não existe um caráter, não existe nenhum caráter inventivo, criativo na atividade científica. A ciência, as afirmações da ciência seriam uma expressão da verdade, seriam um espelho de como a realidade realmente é. Bem, esse realismo ingênuo é criticado por uma terceira postura. Essa terceira postura chama-se idealismo. E aí, desde já, eu quero dizer que a crítica do idealismo é uma crítica radical ao realismo ingênuo. A crítica do idealismo é uma crítica radical. Mas você, para se colocar contra o realismo simplesmente ingênuo, você não tem que adotar essa postura idealista. Existe uma outra postura também que nós vamos considerar, que é a postura do realismo crítico. Então vamos ver primeiro o que diz o realismo ingênuo. Estou repetindo porque houve algumas dúvidas a respeito dessa questão, eu estou repetindo um pouco para avançar mais, não um passo atrás para tentar dar 2 passos à frente. Então o que o realismo ingênuo nos diz é isso, que as afirmações da ciência, elas são a verdade, elas são espelho de como a realidade de fato é. E o idealismo vai dizer o contrário. O idealismo vai dizer que a mente humana, ela cria a realidade. A realidade, ela vai rejeitar a ideia do realismo de uma realidade externa à mente humana e vai assumir que a consciência, a nossa consciência, ela é a fonte da ordem do mundo. Quer dizer, nós não encontramos uma ordem no mundo, nós colocamos uma ordem no mundo. Compreende? Essa é a afirmação do idealismo. Ou seja, a realidade, ela é um produto da nossa mente. A realidade é, portanto, uma criação metafórica. O mundo é uma criação metafórica. Entende? Essa é a postura do idealismo. Para se ser, entretanto, adversário da postura do realismo ingênuo, que afirma que as criações científicas são espelho da verdade, dizem exatamente como a realidade é, nós não precisamos de ir para o outro lado do rio e assumir esta postura idealista que acabei de falar, de dizer que elas são uma invenção, que a realidade é uma invenção da nossa mente. Nós podemos ter uma posição intermediária, que é a do realismo crítico, que vai dizer que, embora as criações científicas, as afirmações científicas sejam metáforas, ou seja, elas espelham como a realidade é dentro de um certo contexto de validade, elas não são exatamente, precisamente um espelho
de como a realidade é de fato, elas são aproximações da realidade, mas a realidade em si mesma, ela não é uma criação da nossa mente. E existe um trecho de uma poesia de Fernando Pessoa que descreve muito bem essa postura do realismo crítico, quando ele diz: o mundo não é uma ideia minha. A minha ideia do mundo é que é uma ideia minha. Vejam bem, quando ele diz a minha ideia do mundo não é uma ideia minha, essa postura é contra o idealismo. Porque o idealismo diz que o mundo é uma ideia minha. Então cada um teria um mundo diferente. Nós viveríamos num asilo de loucos, né? Cada um teria um mundo diferente. Ordenação diferente. E a realidade em si não é a repressão da realidade, a realidade mesmo em si seria diferente para cada pessoa, a própria realidade. Então, quando Fernando Pessoa diz que o mundo não é ideia, mas a minha ideia do mundo é ideia minha, ele está querendo dizer que as interpretações da realidade, essas são metáforas. As criações da ciência são aproximações, certo? Aproximações da realidade. Não é a própria realidade em si que é uma metáfora. O que é uma metáfora são as afirmações da ciência a respeito da realidade. Eu estou reforçando esse ponto que eu já tinha dito na aula passada, porque houve uma certa quantidade de dúvidas entre os estudantes e eu achei que era interessante repassar. Por causa disso, estamos dando, digamos, um passo atrás para tentar dar 2 passos à frente. E eu tinha terminado o vídeo anterior com aquela menção a Einstein, que eu considero muito bonita. Eu vou repetir rapidamente e fazer o comentário. Quando ele diz, Einstein diz: e os conceitos da física são criações do espírito humano. Criações do espírito humano. E não como possam parecer coisas determinadas exclusivamente pelo mundo externo. No nosso esforço de compreender a realidade, a nossa posição lembra de um homem que procura adivinhar o mecanismo de um relógio fechado. Esse homem vê o mostrador, vê os ponteiros, ouve o tic-tac, mas não tem meios de abrir a caixa que esconde o mecanismo. O cientista tentando interpretar a realidade da natureza. É a metáfora, né? Aí ele continua: se ele é um homem engenhoso, inteligente, criativo, ele pode fazer uma ideia de um mecanismo responsável por tudo que observa exteriormente. Mas não poderá nunca ter a certeza de que o mecanismo que ele imagina seja o único que possa explicar os movimentos exteriores. Não poderá nunca comparar a ideia que forma do mecanismo interno com a realidade desse mecanismo e nem sequer pode imaginar a possibilidade de tal comparação. Mas realmente ele crê que à medida que o seu conhecimento cresce, a sua representação da realidade, ele não está falando da realidade, a sua representação da realidade torna-se mais e mais simples e explicativa de mais e mais coisas. E pode ainda crer na existência de limites para o conhecimento e admitir que o espírito humano se aproxima desses limites. Esse extremo ideal será a verdade objetiva. Eu considero esse trecho de Einstein uma coisa muito precisa, um exemplo muito preciso do chamado realismo crítico, ou seja, as afirmações sobre a realidade são criações metafóricas, elas se aproximam. Por que metafórica? Porque quando você faz uma metáfora, você se refere a um aspecto da realidade. Você não se refere, eu digo assim, meu irmão é um poste. Eu não estou querendo dizer que o irmão tem uma lâmpada na cabeça. Eu estou querendo dizer que ele é muito alto. Quer dizer, eu estou recortando a realidade e comparando com um aspecto. Nesse sentido, é que essas afirmações da ciência não são um espelho de como a realidade é, mas tentam descrever bem certas características da realidade. E vamos dar alguns exemplos, avançar nisso aí, para se perceber o que é que nós estamos querendo dizer. Um exemplo que eu costumo citar para meus alunos, um exemplo muito simples, é que falar que as afirmações da ciência são metáforas, não são exatidão. As pessoas geralmente pensam que porque a física utiliza muita matemática, e a matemática é uma ciência muito precisa, que a física, por utilizar matemática, ela também seria exata. Isso é uma ilusão, porque se eu peço para calcular o volume de uma sala, que aparentemente é um paralelepípedo, e esse é um problema relativamente simples, você conhecendo a altura da sala, a largura da sala e a profundidade, e tomando a ideia de que é um paralelepípedo, você multiplicaria esses 3 números e daria o volume da sala. Então, a sala é tal volume. Mas quem nos disse que de fato é um paralelepípedo?
A sala pode parecer um paralelepípedo num primeiro aspecto, mas se você for encarar a parede com as suas sinuosidades, as rugosidades, as reentrâncias e quiser ter uma resposta exata, você precisa levar em consideração os detalhes. E esses detalhes são tão sutis e tão grande quantidade, as curvaturas que podem fazer uma pequena reentrância, um pedacinho de tinta que ficou ali, que pode diminuir o volume, um buraco que tem na parede que pode aumentar o volume. Se você quiser levar tudo isso em consideração, o problema, que era um problema muito simples de multiplicar 3 números, vira um problema imenso, horrendo, compreende? Então a gente multiplica os 3 números, dá um volume, diz que o volume é esse, e essa é uma resposta precisa, excelente, dentro de um certo contexto. Se você quiser a resposta exata, você não tem a resposta exata, mas essa é uma ótima aproximação. É isso que eu quero dizer, que é uma metáfora. Um outro exemplo que eu costumo citar para meus estudantes é o caso de um movimento de projetos. Todos vocês estudam e ensinam, vocês são professores e ensinam movimento de projetos no ensino médio, sabe que se ensina movimento de projetos na mecânica também na universidade, mas a abordagem é diferente da matemática. Alguns estudantes até ficam admirados, estudantes de primeiro ano, perguntam assim, eu não entendo porque quando eu estudei movimento de projetos no ensino médio, era mais fácil, a matemática era mais fácil, e agora, quando eu vou estudar a matemática da mecânica, torna-se mais complicada. Por quê? Justamente pelo seguinte, porque você, para descrever a realidade, você faz simplificações da mesma. E essas simplificações permitem, você cria um modelo, uma metáfora da realidade. Você tenta dar atenção às coisas que, para você, naquele momento, são fundamentais. Então, por exemplo, no caso do movimento de projetos, se você vai estudar, digamos, o lançamento de uma pedra, ou uma bola de futebol que um jogador atira de um lado para o outro de um campo, ou seja, são coisas que a superfície é praticamente plana e o objeto lançado não sobe muito, nem vai em grande velocidade. Essas 3 coisas, né? Então você imagina que a superfície é plana, tanto é que quando você estuda o movimento de projeto, você bota um eixo do X, que é o plano, é como se fosse um corte da superfície. Isso vale muito bem no caso de uma sala, de um campo de futebol. Mas se você está imaginando um tiro de canhão entre 2 cidades a razoável distância, canhão naval, por exemplo, de longo alcance, você não pode imaginar que a terra entre essas 2 cidades, digamos, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, ou entre Mossoró e Natal, você não vai imaginar que a terra é plana. Quer dizer, tem gente hoje em dia que imagina, não chamado de terraplanista, né? Mas essas estão fora da jogada, são pessoas alucinadas que estão totalmente fora da realidade. Mas se você tem os pés no chão, não é terraplanista, não? Então você tem que considerar que imaginar que a Terra é plana é uma brutal simplificação. E alguém pode dizer, então não posso imaginar. Pode. Você pode imaginar que a Terra é plana dentro de um certo contexto. Por exemplo, se você está estudando o movimento de um projeto num campo de futebol, o campo de futebol é praticamente plano. Agora, o que não é plano é você imaginar uma bala de canhão saindo de uma cidade como Natal até Angicos, por exemplo, ou saindo, digamos, de São Paulo a Campinas. Não pode, você não pode imaginar que ali a Terra é plana. Certo? Então, dentro de um contexto de validade, certas simplificações são admissíveis. Dentro de um contexto mais amplo, não são admissíveis, são absurdas. Então, o movimento de projetos é fácil de estudar, porque de início logo nós vamos pegar modelos simples, simplificações grandes, para que a matemática seja pequena. Você quer uma coisa mais simples de estudar do que o movimento uniforme e mais difícil de encontrar? Você simplifica, mas em compensação você tem dificuldade de encontrar um movimento realmente que seja uniforme. Ele é aproximadamente uniforme. No caso do movimento de projetos, então quando eu digo que vamos imaginar que a Terra é plana, eu estou imaginando que estou estudando projetos que não vão muito longe. Eu também não vou considerar a resistência do ar. Ao não considerar a resistência do ar, as equações vão ficar muito mais simples de se estudar. Não vou precisar de considerar a força de arrasto, por exemplo. Fica muito mais simples. E alguém pode dizer, mas a resistência do ar existe. Então nós estamos fazendo uma mentira? Não. Nós estamos, digamos, falseando a realidade, criando um modelo da realidade que é verdadeiro dentro de um contexto de validade. Dentro do contexto de validade, por exemplo, que os objetos não se desloquem, os projetos não se desloquem a altíssima velocidade. Uma bola de futebol é um exemplo disso. Mas se você vai trabalhar com uma bala de canhão que vai a grande distância e ela atinge uma velocidade muito alta, sobe muito, vai muito distante, e já foge desse modelo. Então a arma que serve
para matar um elefante não é a mesma que você vai usar para um mosquito. A rede de pesca que você usa para pegar peixes pequenos como sardinha não será a mesma que você vai pegar peixes grandes. Compreende? Então, os métodos da ciência dependem, são redes de pescar, né? O tamanho da rede vai depender do tipo de objeto que você está querendo estudar. Então, é nesse sentido que quando se estuda o movimento de projetos, você não considera de início que o projeto não sobe muito. E ao fazer essa simplificação, você pode dizer que a aceleração da gravidade é praticamente constante. Porque se você imaginar logo de início que o seu projeto sobe muito, você tem que considerar que a aceleração da gravidade varia. Porque ela vai depender da distância ao centro da Terra. Então ninguém vai começar estudando um fenômeno logo com o mínimo de simplificações. Ao contrário, se começa com o máximo de simplificações. E o máximo de simplificações nos traz uma coisa agradável, que é um pouco a matemática. É suficiente para estudar o problema. Quando você quer fazer um modelo que se aproxime mais e mais da realidade, aí você vai precisar de mais e mais matemática. Certo? Por exemplo, no caso do movimento de projetos, se você considera que o objeto sobe muito, se ele subir muito, tem que considerar a variação gradual da aceleração da gravidade. E você vai cair num problema de equações diferenciais. Então, é justamente para se fugir dessas dificuldades matemáticas que se faz um grande número de simplificações dos primeiros modelos e se retoma o estudo daquele modelo em um momento posterior do estudo da física. E às vezes o aluno estranha, mas professor, na universidade está estudando esse assunto, está ensinando isso aqui, eu já estudei isso no ensino médio, vou estudar de novo? Não, você vai estudar aquele mesmo fenômeno, mas com um número menor de simplificações, o que significará que vai estudar com mais matemática. E cada vez que você vai se aproximando dessas aproximações sucessivas, o seu modelo vai ficando mais e mais parecido com a realidade. E no limite, com um desastre, nós acreditamos que existe uma realidade objetiva. É essa a questão. Por isso que as afirmações da ciência sempre têm contexto de validade. Né? Um modelo de movimento de projetos que serve muito bem para uma partida de futebol não é o mesmo modelo mais sofisticado que vai servir para tiro de canhão naval, que atiram a quilômetros de distância. Certo? Desses você tem que considerar a curvatura da Terra, a variação da aceleração gradativa da aceleração da gravidade e a força de resistência do ar. E isso vai complicar o modelo. Então, quando eu faço uma afirmação com esse modelo simples, eu estou fazendo uma afirmação que é muito rigorosa dentro daquele contexto de validade, restrito. Se eu quiser alargar o contexto de validade e usar aquele modelo, a minha resposta vai dar um absurdo, vai dar um total desacordo. Compreende? Essa é a questão. Por isso que eu digo que as afirmações da ciência são sempre metafóricas. Dependendo de que modelo você está usando para estudar o fenômeno, aquele modelo se enquadra ou não é sempre uma coisa que está se referindo à realidade dentro de um certo recorte. O recorte desse caso que nós demos foi relativo à forma da superfície, à altura que sobe e a velocidade que ele alcança. Compreende? E existem muitos outros exemplos que se pode dar, nós vamos explorar num próximo vídeo. Outros exemplos que se pode dar dessa criação metafórica, desse aspecto metafórico das criações científicas, que fazem com que dão sentido ao realismo crítico, ao afirmar que as afirmações da ciência, elas são metáforas, mas não a realidade em si. Certo? Nós produzimos metáforas a respeito da realidade, mas não a própria realidade. Certo? É isso aí que eu queria descrever nesse vídeo e vamos desenvolver mais alguns exemplos. Vou desenvolver no próximo vídeo um exemplo, discutir um pouco sobre a natureza da luz e discutir um pouco sobre a balança de Galileu e também sobre capilaridade de tensão superficial.